Como é que um bichinho desse pode causar tanto transtorno? Latidos constantes, sujeiras nas áreas comuns, comportamento agressivo e outros danos materiais, como arranhar o carro do vizinho. Ter um pet é um direito, mas também uma responsabilidade. Hoje, no caso de condomínio, vamos entender até onde vai o direito dos tutores e o que o condomínio pode e deve fazer nesses casos. Conflito com animais em condomínios são cada vez mais comuns. E não se trata de gostar ou não de pets, o problema está no excesso, sujeira, barulho, riscos. E por isso, hoje vamos esclarecer o que a lei diz, o que o tutor deve fazer e qual é o papel do síndico nesses casos. Doutor Felipe, até onde vai o direito de ter um pet em um condomínio? Olá, Ashley, boa tarde, muito obrigado pela sua pergunta. Felipe Rodrigues, advogado especializado em direito condominial. Bom, o direito dos pets e condomínio, eles hoje não encontram limitação, haja vista que os próprios animais, eles foram alçados à qualidade de verdadeiros membros hoje da família, principalmente aqueles animais que servem de companheiros, né, daquela família, daqueles idosos que vivem sozinhos. Então hoje a abordagem jurídica até desses animais não é como meros objetos ou semoventes, que é o termo técnico que se utiliza até no Código Civil. Esses animais eles estão alçados com uma importância que de fato eles são como verdadeiros membros da família. E dentro dessa abordagem, eles são sim sujeitos a alguns direitos e a relevância deles dentro da complexidade condominial. Cabe citar, Ashley, que isso é também mais uma abordagem entre os vizinhos. Se o vizinho tiver verificado que foi o vizinho proprietário do animal que causou algum prejuízo, algum dano, por exemplo, no seu carro, ele pode diretamente, claro, se valendo do instrumento probatório que ele tem, que não seja a filmagem do condomínio, porque isso pode afetar a LGPD, mas ele pode se valer do que ele tiver para abordar o condomínio e buscar o seu ressarcimento. Até porque essa questão, se não for resolvida pacificamente, vai acabar descambando no juízo, que vai ser essa relação entre vizinhos. Mas a gente orienta que o condomínio ele entre como um pacificador e um solucionador dessas questões, trazendo ambos os condôminos para resolverem de maneira pacífica esse litígio. E quando o animal causa um dano comprovado, como arranhar o carro de outro morador? Então, Ashley, quando acontece algum sinistro relacionado a algum animal, algum pet de algum condômino, o condomínio ele deve se valer do embasamento probatório para, primeiro, averiguar quem é o causador, qual o animal. A gente já orienta que nos condomínios, principalmente os condomínios clubes, que a residência de muitas pessoas com animais acontece bastante, faça um cadastro. Dentro daquele cadastro de condôminos, contemple também o espaço para colocar os animais, se a vacinação está em dia, com claro, a apresentação dos comprovantes, tudo direitinho, para que fique mais fácil, inclusive, da identificação, caso aconteça algum sinistro ou até mesmo esse animal fique perdido dentro do condomínio. Mas retornando à questão de algum acidente ou de algum prejuízo causado pelo animal, o condomínio ele tem que se valer primeiro de quem é o causador, de qual unidade é aquele animal e partir para cima daquele proprietário que o animal tenha causado prejuízo. Primeiro fazendo a multa ou a advertência, dependendo da gravidade do problema, e identificando ele se realmente de fato é o causador do prejuízo para outra unidade. Doutor Felipe, e o síndico? O que ele deve fazer quando esse tipo de situação acontece?
Então, Ashley, a gente sempre orienta o síndico a ser um pacificador na relação entre aqueles que têm pet e aqueles que não têm pet e até não gostam do pet, né? O síndico ele tem que ser um facilitador entre essas pessoas e criar um ambiente de harmonia. Eu sempre digo o seguinte, às vezes criar o regramento é o meio mais fácil de você criar a harmonia entre as pessoas dentro de um condomínio. É claro, levando tudo para o ambiente democrático de uma assembleia, da aprovação assemblear. Então, o que a gente também reforça e orienta é que hoje, como eu falei no início do vídeo, que os animais eles foram alçados a não mais como mero objetos semoventes, mas sim como verdadeiros membros da família. Os condomínios não podem criar regras de constrangimento ao deslocamento ou até mesmo à vivência desses pets dentro do condomínio. Uma coisa, por exemplo, que acontece bastante, alguns condomínios impõem regramento para a locomoção dos pets, proibindo eles de entrarem nos elevadores ou obrigando que o proprietário carregue eles no colo. Isso não pode mais acontecer porque você está criando um constrangimento não só para o animal, como para o próprio proprietário, para o próprio condômino que tem o animal. Porque, por exemplo, uma idosa que quer descer com o seu cachorrinho para passear na área comum do condomínio ou na área pet, ela não vai aguentar talvez o peso daquele animal e nem carregar ele subindo e descendo de escada, se houver a proibição para que ela não transite dentro do elevador. Isso hoje, os precedentes judiciais acabam afastando esse tipo de regramento em virtude desse constrangimento que causa aos proprietários de pet. Então a gente sempre orienta aos síndicos a abordarem de maneira pacífica, tentar compor da melhor maneira possível e dentro dos precedentes judiciais que a gente tem experiência aí dentro dos tribunais, não criar qualquer tipo de regramento ou levar até como pauta de assembleia algo que cause esse constrangimento aos donos de pets. Tem um problema que tem se tornado comum em alguns condomínios, principalmente condomínios grandes, é que alguns condôminos que alimentam animais de rua ou que visitam a área comum do condomínio e isso acaba criando alguma animosidade por outras pessoas, porque esses animais, dependendo da área comum desse condomínio, podem pisar nos carros, arranhar os carros, atravessando ali a parte de garagem desse condomínio. O que a gente orienta? Que o síndico, no primeiro momento, converse com essa pessoa, converse com esse condômino, para tentar fazer com que ele mesmo se responsabilize por esses animais, criando até mesmo a possibilidade de uma adoção, né? Criar um evento, uma feira de adoção desses animais que frequentam ali o condomínio. Um outro ponto também é demonstrar para ele que alguns prejuízos estão sendo causados pelas reclamações dos outros condôminos com a frequência daqueles animais naquela área comum que acaba impactando na convivência entre esses condôminos. A gente pede para que o síndico aborde esse morador e oriente ele a evitar alimentar esses animais, pelo menos numa área comum que possa causar prejuízo a outras pessoas. E é dessa maneira, gente. A gente tem que ter uma flexibilidade em relação a isso para, como eu falei nos vídeos anteriores, não criar qualquer tipo de constrangimento e até mesmo causando um conflito desnecessário dentro do condomínio. Sim, seu pet faz parte da sua família, mas dentro do condomínio ele deve respeitar as regras da convivência, cuidar da limpeza, garantir a segurança, evitar barulhos. São atitudes que fazem toda a diferença. E você, já aconteceu algo parecido? Comente aqui e compartilhe com quem tem ou convive com um pet em condomínio. Eu sou a repórter Ashley e esse é o Casos de Condomínio. Espero vocês no próximo vídeo.